Introdução aos livros da Bíblia. Gênesis. Narrativas sobre as origens. Introdução. Na Bíblia hebraica, cada um dos 5 livros iniciais tem como nome a primeira palavra que aparece neles. Assim, o primeiro chama-se Bereshit, que significa no princípio. Traduzido para o grego, recebeu o nome de Gênesis, que significa origem, nascimento, pois nele se encontram narrativas sobre a origem do mundo, da vida e do povo de Israel. Ora, para contar a história desse povo, é naturalmente necessário que ele exista. Quer dizer, que o Gênesis, como também os demais livros da Bíblia, não são anotações feitas no momento em que as coisas acontecem. É um tipo especial de literatura diferente de jornal, de história ou de ficção. Como podemos ver em a formação do Antigo Testamento, a história de Israel não começava com a criação ou com o chamado de Abraão. Assim, embora o Gênesis apareça no início da Bíblia, suas narrativas foram elaboradas muito tempo depois, já na terra de Israel, e provavelmente só por volta do ano 400 antes do ungido é que o Gênesis alcançará a forma com a qual é hoje encontrada na Bíblia. Pois, do mesmo modo como nós contamos a história do nosso país, de maneira diferente da que era contada há 20 ou 30 anos atrás, também o povo de Israel, a cada nova etapa da vida, alterava a forma de contar a própria história. Muitas narrativas do Gênesis apresentam histórias de famílias, clãs, santuários ou instituições. Ora, as tribos eram autônomas e independentes entre si, e naturalmente suas histórias também. Contudo, gradativamente, no conjunto de Israel, essas pequenas histórias particulares iam sendo reelaboradas e agrupadas, tanto em tradições orais como escritas. Assim, depois de 3 ou 4 séculos de monarquia, após releituras na separação dos reinos, cerca de 930 a.C. do ungido, e nas tentativas de reunificação de Ezequias, por volta de 700 antes do ungido, e de Josias, mais ou menos 620 antes do ungido, essas tradições serão integradas em escritos maiores como história de um só povo. E tudo indica que o processo se finalizará com ampliações e releituras, somente quando parte do povo de Judá for levada para o exílio, 598-530 antes do ungido, e quando descendentes dos exilados retornarem e reconstituírem Judá, cerca de 400 anos antes do ungido. Testemunhas desse processo são as duplicações e contradições que encontramos no Gênesis, 2 narrativas da criação, 1-2, 4a e 2, 4b e 24. 2 genealogias de Caim, 4, 17 e 26 e 5, 12 e 31. 2 genealogias de Sem, 10, 21 e 25 e 11, 10 e 17. 2 narrativas do dilúvio combinadas em 6, 5, 9 e 17. 2 narrativas da aliança entre Elohim e Abraão, capítulo 15 e 17. 2 da expulsão de Agar, capítulos 16 e 21. 3 narrativas sobre os patriarcas e suas mulheres no estrangeiro, 12, 10 a 20, 20, 26, 1 a 11. E no final do livro, capítulo 37 e 50, possivelmente 2 histórias combinadas de José. Entre as mais antigas, pode haver tradições vindas da corte de Davi e Salomão, cerca de 1000 a 930 antes do ungido. No entanto, as grandes linhas do Gênesis refletem a forma como a oficialidade do judaísmo queria que sua história fosse entendida nos anos 400 antes do ungido. Como nessa época Judá era administrada a partir do templo pelos sacerdotes estruturados em torno da lei, da pureza ritual e racial e do monoteísmo, serão certamente as suas perspectivas que enquadrarão a história oficial. Assim, a redação final do Gênesis destaca a instituição do sábado como dia sagrado. 2. Aliança de Á com Abraão e as promessas para Abraão e seus descendentes, com destaque para a promessa da terra selada pela circuncisão. Capítulo 2, 7, 17 e 1 a 27, 26, 3 e 4, 28, 13, 35, 12, 48, 4, 50 a 24. Apresenta os patriarcas em sucessão consanguínea, fazendo com que todo o povo de Israel seja reconhecido como descendente de Abraão, através do culto a Yah como um Elohim único. 35, 2 ao 4, 48, 15 e 16. O Gênesis pode ser dividido em 2 partes. Na primeira, 1-11, estão as narrativas sobre a origem do mundo, da vida e dos diversos povos. Na segunda, capítulo 12 e 50, encontramos as narrativas referentes aos patriarcas e matriarcas das tribos de Israel, Abraão, Sara e Agar, capítulo 12, 1, 25 e 18, Isaac e Rebeca, e principalmente Jacó, com a filha
e os 12 filhos de Lia, Raquel, Bala e Zelfa, 25, 19, 36 e 43. Por fim, a história de José, capítulo 37, 1, 50, 26. Historicamente, essas pessoas não estavam ligadas por linhas de parentesco, sendo somente personagens venerados em ciclos narrativos em tribos e regiões de Israel, e em santuários vinculados a eles. Ora, estes ciclos eram independentes uns dos outros, mas ao longo do processo de constituição do judaísmo se desenvolverá a ideia de que todas as tribos são descendentes de Abraão e Sara. Por isso, atualmente, o Gênesis apresenta Abraão, Isaque e Jacó unidos por uma linha de consanguinidade que culmina com a apresentação dos 12 filhos de Jacó com os patriarcas das 12 tribos. Como consequência desse processo, seja nas pequenas unidades narrativas, seja em sua estrutura maior, o Gênesis apresenta numerosas mensagens diferentes, reflexos dos diversos interesses e dos conflitos entre os sujeitos envolvidos. Por um lado, a estrutura centralizadora de poder e riqueza do rei e do templo, por outro lado, as organizações das famílias camponesas. Mas exatamente no confronto das mensagens do livro com as situações em que nos encontramos hoje, é que somos desafiados a buscar o rosto libertador do Criador da vida. Dessa forma, o Gênesis irá inspirar práticas de solidariedade e de resgate da dignidade humana, e será a palavra de Yah para nós e nossas comunidades.